Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Glauber de Bortoli, eu sou gestor de TI da Unimed de Chapecó. Gostaria de primeiro agradecer o pessoal do evento hoje, né, Alexandre, Vini, obrigado pelo apoio. Estou aqui hoje para apresentar para vocês um nosso case referente ao Hospital Digital, case da Unimed de Chapecó. Vou deixar aqui já o meu endereço de e-mail, tá? Meu endereço de LinkedIn. Caso queiram tirar dúvidas, me procurar depois da apresentação também, fique à vontade. Bom, o Hospital da Unimed de Chapecó é um hospital com mais de 20 anos de atuação aqui no mercado, desde 98, né? No mercado chapecoense, região oeste catarinense, né? Recentemente a gente entregou essa obra nova aqui, que é o nosso novo hospital, né? Mais completo, maior, com alta tecnologia, e já está em pleno funcionamento. Com relação à qualidade, que é um dos focos da nossa instituição, né? Nós trabalhamos com diversas acreditações e selos, sustentabilidade, um foco muito grande nessa parte de qualidade, né? Vou destacar entre elas aqui uma importante acreditação recebida recentemente, né? Que é a acreditação internacional Qimento. Sei que nem todos são da área da saúde, não entendem isso, mas isso são basicamente instituições que validam, né, a nossa qualidade, os nossos processos, né, infraestrutura, que validam, né, dizendo que a gente realmente tem o que a gente apresenta. Bom, a nossa área de atuação, como eu já falei, é no oeste de Santa Catarina, basicamente, né. Temos vários recursos próprios, né, que além do plano de saúde Unimed, então nós temos serviços em saúde próprios, né, como a saúde ocupacional, medicina preventiva, atenção primária à saúde, o nosso próprio hospital, centro de diagnóstico por imagem, análises clínicas, ponto de atendimento, centro de oncologia, fisioterapia e por aí vai, todos os serviços relacionados. Bom, um pouquinho do contexto desse projeto, né. Então, nós temos um hospital com mais de 20 anos aí de prontuário em papel, né? Então, o nosso hospital ele trabalhava e sempre trabalhou com papel, como a maioria dos hospitais no Brasil hoje, né? Então, o paciente chega na instituição, ele é atendido e todos os registros, tudo que se passa na vida desse paciente dentro da instituição, ele é registrado num documento denominado prontuário. Prontuário do paciente, né? A instituição é obrigada legalmente a guardar esse documento por pelo menos 20 anos após o último atendimento dele na instituição. Então a gente entende que esse tempo é muito grande, né? Pra vocês terem uma ideia aqui, esse é o volume de papel gerado em apenas um mês de atendimento de um hospital, do nosso hospital no caso. Era assim, né? Se a gente multiplicar isso por 20 anos, né, vezes essa quantidade, a gente pode ter uma ideia de um barracão cheio de papel, que é o que acontecia com a gente, né? Bom, o processo teve evolução, né? Um hospital que vem evoluindo ao longo do tempo, com importantes acreditações, implantação recente do novo sistema de gestão hospitalar também, e com um novo software, né, alterado todo o fluxo, né? A gente parou de utilizar papel para trabalhar com o PEP, com o prontuário eletrônico do paciente, né? Abandonando esse suporte em papel. Bom, o prontuário eletrônico, então, trouxe diversas melhorias para a nossa vida, né? Um acesso ao histórico do paciente de forma muito facilitada, qualidade na assistência melhorou bastante, né? Quando o paciente chega para uma nova consulta, o médico tem acesso a todo o histórico, tudo o que aconteceu, não só o médico, como os outros profissionais da saúde, se estiver liberado para ele esse acesso, né? Se estiver dentro da política de segurança, ele consegue ter todo o acesso, então, à informação do paciente e conseguir prestar uma assistência mais assertiva, né? Rastreabilidade, alertas, né? Diversos alertas de dose errada, dose acima, dose abaixo, interações medicamentosas, quando um medicamento interage com outro, né? Podendo diminuir a eficácia dele. Alertas, por exemplo, de alergias, né? Como é que um profissional da saúde vai saber e gravar todas as alergias que um paciente tem? Não tem como, né? Então ele precisa de uma ferramenta que auxilie ele. Dados estruturados, né? Facilitando a parte de analíticas, né? E diminuição do risco de erros, né? Que é o foco aí da melhorar a atenção. Bom, vou
essa palestra não é para profissionais de saúde, eu vou tentar exemplificar uma ideia, né, do que seria esse movimento, né, o que seria na prática a utilização do sistema, né, no dia a dia. Eu vou pegar aqui um dos principais processos, que é o processo da cadeia medicamentosa. Né. Vamos pensar, o médico chega, passa a visita no paciente que está internado, verifica como é que foi a evolução dele de um dia para o outro, né, e depois ele vai acessar o sistema e registrar isso, né, informar que o paciente melhorou, piorou, o que teve de mudança no cenário desse paciente, né? E também ele vai realizar a prescrição, né? Vai prescrever medicamentos para esse paciente. Já que ele está internado, ele vai estar tomando ou sendo administrado algum medicamento para ele, né? Depois que ele faz essa prescrição, a gente recebe lá na farmácia, através de painéis ou do próprio computadores das farmacêuticas, né? Elas vão estar fazendo análise dessa prescrição deste médico e de outros também, porque vários médicos vão estar tratando, né, uma equipe multidisciplinar atuando em cima de um paciente. Então, elas vão checar todas as interações, o sistema, é claro, vai dar todos os alertas, todas as notificações para ela. Né. A partir do momento que existir essa liberação, a gente vai para o processo lá de separação desses medicamentos. Né. Então, dentro da farmácia, que é o nosso estoque de medicamentos, os técnicos lá vão estar recebendo notificações através de Palm, vão estar imprimindo as etiquetas, retirando esses medicamentos. E como o nosso hospital ele é um tanto grande, fica difícil estar locomovendo isso. Então a gente utiliza um pneumático lá, né? Então é colocado tudo dentro de uma cápsula e mandado isso para o posto de internação. Chegando lá nesse posto de enfermagem de internação, ele vai ser recebido por um técnico. Esse técnico vai checar no sistema também, se está tudo certo, tudo de acordo com o que foi prescrito. E no momento da aplicação, chegando a hora de ser medicado esse paciente, né, um paciente, geralmente, quando está internado, ele acaba tomando alguma medicação de 2 em 2, de 4 em 4 horas, né? Chegando nesse momento, vai receber alertas também através de painéis, e ela vai se dirigir até com um carrinho ou com um palme, na beira do leito do paciente, vai checar a pulseira dele lá, saber se é o paciente correto, né, se está tudo certo, e ele vai fazer a checagem dos 5 certos. 5 certos é para ter certeza que aquela medicação que é o medicamento certo, a dose certa, a via certa, o horário certo e o paciente certo. Então a gente entende que é o suprassumo da conferência, né? Todos esses processos anteriores, né, ele tem uma validação ainda final no momento de administrar para esse paciente. Então ela checa o medicamento, checa o paciente, e a gente tem essa certeza que a gente está fazendo, que o técnico está fazendo a coisa certa. De forma geral, bem resumida, tá, pessoal? Esse é um processo que existe dentro do hospital que a gente digitalizou, né? Bom, em busca do hospital digital, né? O que é um hospital digital, né? Então, basicamente, ele é um hospital que usa de forma ampla e intensa, né, a tecnologia a seu favor, né? Seja na operação, na assistência e na própria gestão do dia a dia, né? O que é um hospital? Por que ele tem que ser? O que define ele como principalmente digital? Né? Que ele abandonou o fluxo em papel. Né? Ele é paperless e também filmless. Porque, vamos pensar, um exame de raio-x lá não tem por que eu estar revelando ele. Né? Ele pode ser tratado hoje somente de forma digital. Mas vamos focar na parte paperless. Né? Como eu falei, a gente gerava aquele volume de documentos. E por que parar de gerar o papel, né? Toda a questão do armazenamento dele, né? É um absurdo a gente estar guardando todo aquele volume, gerando e guardando todo aquele volume de papel. Mas também a gente pode ter erros, né? Vamos pensar, se eu tivesse um sistema de gestão funcionando de forma ampla, segura, fazendo as checagens, né? Mas eu ainda tivesse que estar gerando papel para atender a legislação, por exemplo, eu não consigo ter a garantia total que a gente está fazendo a coisa certa. No caso de paperless, eu sei, por exemplo, um médico vai lá, imprime esse papel, faz uma solicitação de um raio-x, imprime, e depois ele faz uma observação. Né? Ele pediu um raio-x de tórax, e depois ele coloca sem pneuma alguma coisa. Eu não vou arriscar o que é aqui. Essa informação ela já não está no sistema. Então, quando chegasse lá para o técnico de raio-x, quando ele for fazer esse raio-x, ele não sabe que tem essa observação aqui. Então, por isso a importância da gente ter um local único
que seria dentro do sistema para seguir todo o fluxo assistencial. O que garante isso, né? O que me valida abandonar o papel, né? Nós temos hoje, já de muito tempo, desde 2007, uma regulamentação, já uma resolução do Conselho Federal de Medicina que autoriza a não utilização do papel. A utilização do papel ela é obrigatória por qualquer instituição de saúde, seja hospital, consultório isolado, todo mundo tem que ter esse registro em papel, ele é obrigatório. Mas com essa resolução a gente consegue trocar, né? Em vez de ter o suporte em papel, eu passo a ter o suporte somente em sistemas através de um software, estando de acordo com os requisitos da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, da SBIS, e do CFM. Então, o SBIS e CFM fizeram um consórcio e estabeleceram normas mínimas, né, que devem ser cumpridas, normas essas bem complexas, né, bem robustas, e também esse prontuário ele tem que ser assinado, né, através de certificado digital padrão ICP Brasil. Então, isso também é um complicador, né? A gente sabe que hoje ainda tem todo um custo envolvendo a certificação digital no país, né? Por isso também que a gente nota que não é toda instituição de saúde que consegue arcar com esse volume de investimento para fazer esse tipo de coisa, né? Mas isso eu estou falando com vocês é somente o suporte em papel, né? Então eu posso ter um PEP bem avançado, né? Um PEP utilizando na instituição, mas mantendo o suporte em papel, por exemplo. No nosso caso, não. A gente optou em abandonar e transformar ele 100% digital. O hospital digital, então, ele se apoia em 3 pilares, basicamente, né? Tecnologia, processos e os benefícios que isso gera, né? Basicamente, na parte de tecnologia, eu preciso ter um PEP avançado, um prontuário eletrônico do paciente bem robusto, né? Que me dê decisão clínica, que me apoie os meus profissionais da saúde, né? Justamente isso, apoio à decisão. Toda a parte de analytics bem robusta, que seja fácil trabalhar isso, que a gente consiga trazer informação clara, trazer isso sintetizado, aberto, como os profissionais necessitarem dela, né? Através do uso de painéis excelentes, se a gente conseguir fazer isso. Tratar a segurança da informação, é claro, né? E a alta disponibilidade. A partir do momento que eu tenho tudo isso em sistema, quer dizer que eu tenho que ter um sistema funcionando, 24/7, né? Na parte de processos, então, o circuito fechado da administração de medicação é um requisito mínimo, né, para toda essa cadeia medicamentosa funcione no sistema. Documentação clínica também bem estruturada e robusta, né? Protocolos clínicos gerenciáveis, né? Um exemplo agora prático é que existe um protocolo para a COVID, né? Então, quando o profissional chega, quando o profissional está atendendo pacientes COVID, eles têm um protocolo a se seguir. Então, através desse protocolo, a gente consegue gerenciar muito mais fácil também com sistemas informatizados. E também a própria gestão de TI. Benefícios disso é o quê? Segurança do paciente, né? Total. A qualidade assistencial aumenta e a eficiência operacional. Com isso, a gente tem um desempenho financeiro muito melhor. A saúde ela tem que se pagar também, né? Aqui eu tenho um gráfico que é uma escadinha aqui, né? Que é concebido pela Folks. A Folks é a instituição uma empresa, né, que presta consultoria para a gente nessa área de digitalização da saúde, tá? Na parte de digitalização hospitalar, né? A parte de investimento, então, né, eles trazem aqui que quanto mais digital é mais investimento e mais complexo, claro, né? Mas claro que isso também é um investimento que tem retorno. Então a gente tem lá a maioria dos hospitais no Brasil hoje, né, um hospital papel, tem que manter esse suporte em papel. Depois nós temos o hospital PEP, que já se transformou, que já tem um PEP, um prontuário eletrônico bem robusto, estruturado. Depois nós temos hospitais RIMS nível 6, depois eu vou falar, na sequência eu falo sobre RIMS, o que é. Temos os hospitais paperless e o hospital estágio 7 da RIMS, que é o maior estágio. Aí eu tenho um hospital digital. A Unimed Chapecó hoje ela está nessa questão aqui. A gente já é RIMS nível 6, né? Estamos como um hospital paperless, partindo agora para o hospital estágio 7. É isso que a gente está buscando. Bom, RIMS, o que é a RIMS? RIMS é uma instituição global que basicamente consegue validar as instituições, né? Ela estabelece
normas e padrões, e também ela certifica esses hospitais e qualquer estabelecimento de saúde que queira se tornar um hospital validado por elas, né? Então, basicamente, ela atua na parte de treinamento, de informação, de estabelecimento de novos padrões e de padrões de digitalização na saúde, e também certifica. Basicamente, ela entende que a gente tem um caminho a seguir, né, na digitalização na área da saúde. Começando aqui com EMRUN, que é o padrão relacionado à parte de digitalização da saúde hospitalar. Tem vários outros, o INFRAN, que é na parte de infraestrutura, parte de continuidade de atendimento, na parte de diagnóstico, e todos os padrões que ela estabelece, até mesmo para consultórios isolados, se ele quisesse se transformar e utilizar padrões, ele pode buscar isso junto à RIMS. Aqui é um breve resumo, né, do que é o modelo EMRUN, né, que é o modelo de adoção de prontuário eletrônico com capacidade acumulada. O que seria isso? Basicamente, ele estabelece que tem 8 estágios, né, no hospital, na digitalização, né, no processo de digitalização dele, onde sendo o estágio 7 o máximo, e o estágio 6 e 7, ele é passível de certificação. Então, quando um hospital entende que ele já está aderente a esses estágios, acumulado por quê? Ele tem que ser 1 para ele ser 2, para ele ser 3 ele tem que ser o 2, para ele ser 4, 3 e assim vai. Acumula-se os níveis. Então, um hospital, quando ele é 6, ele também é todos os níveis abaixo dele. Então, ele tem que somar forças, né, para conseguir atingir esse nível. Então, quando ele atinge o estágio 6 e 7, ele pode chamar a RIMS para fazer a auditoria no seu hospital. Aqui tem um exemplo de um requisito, né? Basicamente, hoje, esse modelo ele está com 198 requisitos, tá? Pegando mais detalhe, um pouquinho mais detalhado aqui, né? O alerta de interação medicamentosa é um deles, é um dos 198 requisitos. Então, o hospital vai ser possível se certificar como nível 6 ou 7, cumprindo um desses requisitos, que é esse. Então, dentro da cadeia medicamentosa, né, ele tem que ter esse alerta de interação, apontando para os profissionais da saúde, dizendo, olha, paciente, se você prescrever esse medicamento X, ele interage com o Y, que pode causar determinada questão. Claro que o profissional da saúde o médico, ele pode aceitar esse prejuízo para o paciente, em detrimento de uma melhora em outro item, né? Então, ele pode aceitar, né? Realmente é um alerta para o médico. Então, esse é um exemplo. Bom, como eu falei, então, os estágios 6 e 7, eles são passíveis de certificar, né? Então, quando uma instituição de saúde vai acumulando todas essas questões, melhorando seu dia a dia, e consegue atingir um nível 6, ela chama a RIMS para fazer essa acreditação, né? Entender que a instituição está aderente ao modelo. Para vocês terem uma ideia, no mapa mundi aqui, né, a gente tem a distribuição de hospitais certificados pela RIMS, tá? Vocês podem ver que o maior número é aqui na América do Norte, né, tendo 340 instituições RIMS nível 7. E aqui na América do Sul, né, o Brasil e demais países, né, a gente está com 33 instituições. Aqui eu vou trazer um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Nas 10 instituições de estágio 7, então são elas aqui, né? É o suprassumo da digitalização na saúde no Brasil hoje, né? Então nós temos 3 hospitais da Unimed aqui, Recife, Volta Redonda e Sorocaba. É um dos nossos focos também. E nível 6, nós temos um na Argentina, um no Chile, um na Colômbia e os demais no Brasil. Destaque, claro, para a nossa Unimed Chapecó aqui, que é uma das pioneiras aqui na região sul do país, né? Se não a única na região sul do país com o estágio 6. Tá? Então, a gente aí um exemplinho do nosso certificado. Estamos trabalhando forte aí na parte de melhoria contínua também, levar essa digitalização para todos os setores, para a gente estar logo aí buscando o nível 7 dessa certificação.
Preciso agradecer aí, né, meu time, principalmente, né, pessoal aí que me dá muito orgulho trabalhar com eles. Infelizmente eu não consigo trazer todo mundo para foto aqui, porque tem gente de férias, tem gente fora. Vocês podem ver que a foto é recente, porque a gente tá todos de máscara aí, né, mas um time aí que me dá muito orgulho. Também agradecer a nossa diretoria, citando dois nomes aqui, né, dois diretores que participaram desse processo junto com a gente desde o início aqui, o Dr. Edson Stakonski, né, ele era o nosso diretor médico na época. Mais recente a doutora Carolina Ponzi, né, que é infectologista do nosso hospital e também diretora hospitalar até recentemente. A gente teve uma troca de diretoria agora, terminou o mandato dela, mas foram duas pessoas aí essenciais para esse processo, nos incentivaram muito, patrocinadores do projeto mesmo. E também o time da Folks, que é a consultoria que nos dá esse suporte, né, nos auxilia na parte de conhecimento relacionado. Então é isso, pessoal. Eu agradeço novamente também o pessoal do evento hoje. Estou à disposição, se tiverem dúvidas, qualquer coisa queiram me buscar aí para mais informações, eu estou sempre à disposição. Aqui os meus contatos de e-mail, LinkedIn, me chamem lá, a gente pode estar trocando o número de WhatsApp também, e assim fica mais legal a participação. Valeu, pessoal, um abraço, fiquem bem.